A matemática comprova. O isolamento vertical é o tipo de isolamento que mais salva vidas durante a pandemia. E não vou usar a economia para justificar. Quer entender? Assista a esse vídeo. Meu nome é Maurílio e o objetivo do vídeo é compartilhar resultados que obtive há algum tempo sobre o efeito do isolamento vertical na variação do número de óbitos e da demanda em saúde. Esse vídeo não é sobre economia, é sobre saúde. Não é sobre o futuro, é sobre o presente. É sobre as consequências do nosso sistema de saúde durante a pandemia. Antes de continuarmos, precisamos entender algumas coisas. Uma delas é conhecer um pouco sobre os tipos de isolamento. Temos 3 tipos principais de isolamento: o isolamento vertical, o isolamento horizontal e o lockdown. O isolamento vertical também é conhecido como distanciamento social seletivo. Nele, apenas os grupos de risco estão em isolamento domiciliar, daí o nome distanciamento social seletivo. Os demais grupos circulam livremente pela sociedade. O segundo tipo de isolamento é o isolamento horizontal, ou distanciamento social ampliado. Nele, todas as pessoas, independente ou não de risco, se encontram em isolamento domiciliar. Apenas os serviços considerados essenciais funcionam e a circulação é bastante restrita. O terceiro tipo é o lockdown, ou bloqueio total. No lockdown, assim como no isolamento horizontal, todas as pessoas, independente se são do grupo de risco ou não, ficam em isolamento domiciliar. Além disso, as fronteiras, as entradas e saídas da cidade também ficam fechadas. Um segundo ponto bastante importante que devemos entender é a evolução da doença e seu comportamento na população. No caso do coronavírus, teremos um número de assintomáticos, mas também teremos um número de sintomáticos que procurarão serviços de saúde. Destes, alguns necessitarão de internamento em leitos de enfermaria, alguns necessitarão de leitos de UTI, outros evoluirão ainda mais negativamente e necessitarão de respiradores, e outros, infelizmente, irão a óbito. Então, para cada óbito que eu tive uma necessidade prévia também de respiradores, de leitos de UTI, de leitos de enfermaria e de uma equipe de saúde. Outra coisa importante é entender que todos são suscetíveis, ou seja, todos estão sujeitos a contrair a doença, independente da faixa etária. Já a letalidade vai variar conforme a idade. Aqui temos figuras que iremos utilizar para representar cada faixa etária. A probabilidade, então, de pegar a doença é a mesma para todas. Então, a chance de uma criança pegar é a mesma que a de um idoso, que é a mesma chance que a de um adolescente, que é a mesma de um adulto. Mas, após infectado, a probabilidade de morrer aumenta em função da idade, sendo extremamente maior nos maiores de 60 anos. Para ilustrar isso, veja esta comparação da quantidade de óbitos nas diferentes faixas etárias. Caso um vírus infectasse um número X de pessoas de cada faixa etária, essa seria a diferença no número de óbitos. Gritante, né? Outro dado importante é que 70% das mortes de menores de 60 anos ocorreram em pessoas que já tinham alguma comorbidade. Um outro conceito que precisa ser explicado é a imunidade de rebanho. A imunidade tem relação com anticorpos. Quando eu tenho imunidade quando o meu corpo possui anticorpos para aquela doença. Essa imunidade pode vir de 2 maneiras, através da vacina ou através do contato. No caso do Covid-19, sabemos que a vacina é algo que ainda está longe. Por mais que o desenvolvimento e a conclusão de estudos estejam perto, a disponibilização para a população, dado o cenário mundial, provavelmente não ocorrerá antes do início de 2021. Por isso, nossa imunidade provavelmente chegará através do contato com o vírus. Para entendermos como funciona a imunidade de rebanho, iremos utilizar essas 3 figuras. O amarelo representa a pessoa suscetível a pegar o vírus. O vermelho representa uma pessoa infectada e o azul representa a pessoa imune, ou seja, a pessoa que já pegou o vírus e sarou. Quando ninguém na população é imune, a disseminação vai acontecer com facilidade, pois o vírus tem bastante facilidade em encontrar um hospedeiro que é suscetível. Quando parte da população já possui imunidade, a disseminação vai diminuir, pois menos indivíduos são suscetíveis. E quando 70% da população já está imune, a disseminação é controlada, pois o vírus tem bastante dificuldade em encontrar alguém suscetível. Assim, a cadeia de transmissão é quebrada e eu tenho a imunidade de rebanho. Então, sem vacina, é inevitável que 70% da população pegue o coronavírus. E aí vem a pergunta mais importante de todas. A questão é: quem estará nos 70% que pegarão a doença na formação da imunidade de rebanho? Essa é a pergunta que devemos responder, e aqui temos que ter cuidado com a nossa escolha. A resposta é que depende do tipo de isolamento que adotarmos, e isso influenciará na quantidade de óbitos e na demanda em saúde. Para explicar, vamos entender o que acontece quando não temos nenhum tipo de isolamento. Neste caso, a composição do meu rebanho imune vai seguir a proporção natural da população, mais ou menos como nesta figura, que representa a distribuição da população brasileira por faixa de idade.
Então, a composição do rebanho vai seguir mais ou menos essa proporção. Terei nele pessoas de todas as idades, pessoas com comorbidades e também pessoas saudáveis. E no caso do isolamento horizontal, o que acontece? Nele, a composição do meu rebanho não vai ser alterada. Por quê? Pois todo mundo está numa mesma situação. Todos estão em isolamento domiciliar. Assim, a chance de ser infectado é a mesma, independente da idade. Ou seja, a composição do rebanho não vai ser alterada, e a proporção natural da população será mantida uma vez que todos vão estar isolados. No isolamento horizontal, assim como sem nenhum tipo de isolamento, a chance de cada faixa etária pegar é a mesma. Já com o isolamento vertical, isso muda, pois nós teremos uma alteração na composição do rebanho. Por quê? Pois a presença do grupo de risco no rebanho cairá significativamente, uma vez que apenas ele vai estar em isolamento, e todos os outros estarão circulando normalmente. Como a probabilidade de quem está circulando pegar o vírus é muito maior do que quem está isolado, então a probabilidade do meu rebanho ter proporcionalmente menos pessoas do grupo de risco é muito maior. Quanto mais eficaz eu for no meu isolamento vertical, menos pessoas do grupo de risco entrarão na composição do meu rebanho imune. E aí precisamos entender o impacto dessa seletividade do isolamento vertical na redução de óbitos e na demanda de saúde. Para medir esse impacto, vamos utilizar apenas os maiores de 60 anos como grupo de risco. Aqui temos uma imagem para ilustrar a comparação entre a porcentagem dos idosos infectados e a quantidade de óbitos entre eles. Podemos ter de 0 a 100% dos idosos no meu rebanho, ou seja, posso não ter idosos no rebanho, assim como posso ter todos os idosos no rebanho. A tendência sem o isolamento seria ter 70% do total de idosos dentro do meu rebanho. Não estou falando que o rebanho é formado por 70% de idosos. Como o rebanho é formado por 70% da população, e quando eu não faço isolamento ou quando eu faço isolamento horizontal, a proporção não se altera, a probabilidade de pegar o vírus continua sendo a mesma em todos os grupos. Naturalmente, 70% dos idosos entrarão no meu rebanho, assim como 70% das crianças, 70% dos adolescentes, 70% dos jovens e 70% dos adultos. Assim, a tendência com o isolamento horizontal é esta linha laranja, a mesma tendência que teria se nenhum isolamento fosse feito. Conforme eu diminuo a porcentagem dos idosos no meu rebanho, a proporção de óbitos também diminui. Então, qual é a tendência do isolamento vertical? A tendência é a de que, quanto mais eficaz eu for, vou colocar menos idosos no meu rebanho imune, pois o princípio do isolamento vertical é isolar os grupos de risco. E, ao mesmo tempo que ele isola os grupos de risco, os outros grupos vão circulando. Quem está circulando tem muito mais chance de contrair o vírus, e isso é uma tendência. Vamos conseguir isolar 100% dos idosos? Não, mas certamente conseguiremos isolar algo entre 70% e 80% com relativa facilidade, fazendo com que apenas de 20% a 30% dos idosos estejam no meu rebanho, ao invés do natural, que seriam 70%. Aqui nós temos a divisão da população brasileira por faixa de idade. Com base nesses números, foi feita esta tabela que demonstra o efeito que a seletividade tem na redução do número de óbitos e na demanda em saúde. Vamos tomar como base a linha laranja com 100 óbitos, uma vez que este seria o número de óbitos que ocorreria em uma fração da população com um isolamento horizontal ou sem isolamento algum. Como a variação da proporção é real, uma vez que foi calculada baseada no perfil demográfico brasileiro e nas taxas de letalidade da doença, podemos perceber com o resultado o tamanho da diferença que o isolamento vertical faz. Nessa fração populacional, com o isolamento horizontal eu teria 100 óbitos e uma respectiva demanda em saúde. Sabemos que proteger 100% dos idosos é impraticável, mas se eu fizer o isolamento vertical e conseguir proteger 70% dos maiores de 60 anos e somente 30% deste grupo de risco fizer parte do meu rebanho, olha o que acontecerá com o número de óbitos e com a demanda em saúde. Teremos uma redução de 47,6%. Com isso, ao invés de termos 100 óbitos, teremos 52, uma redução de quase metade dos óbitos e da quantidade necessária de respiradores, de leitos de UTI, de leitos de enfermaria e de equipes de saúde. Bastante, né? E pode melhorar, pois quanto maior for a eficácia em isolar os idosos, ainda maior será essa redução. Para ilustrar, considerando uma proteção próxima de 70% dos idosos, temos a seguinte figura, onde fica evidente que o isolamento horizontal tem mais potencial de sobrecarregar o sistema de saúde do que o isolamento vertical. E se incluirmos os demais grupos de risco nos cálculos, as diferenças serão ainda maiores, já que a maioria dos óbitos de menores de 60 anos são de pessoas com comorbidades. Portanto, ao contrário do que todo mundo fala, o isolamento vertical não faz morrer mais gente. Na verdade, o isolamento vertical é o único tipo de isolamento que consegue fazer com que a composição do nosso rebanho imune seja alterada, e, consequentemente, ele é o tipo de isolamento que permite a maior redução no número de óbitos e na demanda em saúde.
E é por isso que no isolamento vertical, aliado a medidas preventivas, mesmo com o comércio aberto, atividades retomadas e mais pessoas circulando, teremos uma redução no número de óbitos, e não um aumento. Um fato a ser considerado é que o isolamento horizontal é utilizado com a intenção de evitar a sobrecarga do sistema de saúde, de modo que as coisas aconteçam diluídas ao longo do tempo para que minha oferta em saúde seja capaz de atender a essa demanda. Mas, ao mesmo tempo, o isolamento horizontal gerará o dobro da demanda, como demonstrado há pouco. Aqui temos algo que precisa ser compreendido urgentemente. Com o isolamento horizontal, ao mesmo tempo que ganho tempo para disponibilizar o respirador, eu também aumentarei o número de respiradores necessários, pois a demanda também aumentará. Então, mesmo que eu consiga mais equipamentos, pode ser que não seja suficiente. Não faz sentido, não é? Bem, o isolamento horizontal pode salvar mais vidas do que se não fosse feito nenhum tipo de isolamento, mas a demanda ao sistema de saúde permanecerá a mesma, apenas será diluída. Já o isolamento vertical, quando comparado com o isolamento horizontal, reduziria óbitos além de gerar uma demanda menor ao sistema de saúde. E no caso do isolamento vertical, como vou diminuir a velocidade de propagação do vírus? Vou diminuir de outras maneiras, adotando medidas preventivas simples, eficazes, de baixo custo relativo e, principalmente, sustentáveis ao longo do tempo. Como exemplo, podemos citar: lavar as mãos com frequência, adotar hábitos de etiqueta respiratória, usar obrigatoriamente máscara, manter o distanciamento social, ou seja, devemos manter a distância de pelo menos 1,5 metro um dos outros. É necessário quarentena para o sintomático respiratório. Então, está com sintoma? Fique em casa. A proteção eficaz do grupo de risco também faz toda a diferença. Não adianta o grupo de risco ser afastado somente do trabalho. Ele também deve evitar circular pela sociedade. E seus cuidadores devem ter e receber atenção especial. Atividades que causam grande aglomeração, como shows, formaturas e festas, devem ser proibidas. Além disso, devemos minimizar o risco nos estabelecimentos. Eles devem operar com a capacidade abaixo da máxima e com medidas adicionais de proteção. E adotar medidas de escalonamento para o funcionamento do comércio e transporte coletivo em grandes centros. Estamos dispostos a sacrificar nossos empregos para salvar vidas, correto? Então, por que ao invés disso não estaríamos dispostos a fazer pequenas mudanças em nossos hábitos que salvariam mais que o dobro dessas vidas? A matemática comprova que o isolamento vertical salva mais vidas durante a pandemia do que o isolamento horizontal, com medidas simples. Ainda assim não acredita? É só olhar para os outros países. Mas não olhe para projeções, olhe para resultados. Temos vários exemplos que nos mostram que quem adotou o isolamento horizontal ou lockdown está tendo resultados piores do que quem adotou o isolamento vertical. Só não esqueça de comparar países usando a mesma medida e considerando os fatores que são relevantes. Bem, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Gostou do conteúdo? Espero que sim. Espero que ele tenha esclarecido muita coisa para vocês. Aliás, esse é o propósito. Compartilhar conhecimento para que possamos passar por tudo isso da maneira menos prejudicial possível. Então não se esqueça de deixar o like e de compartilhar o vídeo. Deixe seu comentário e se inscreva nesse canal que acaba de nascer. E ative as notificações para ser alertado sobre os novos vídeos. Até o próximo vídeo.